Então vamos ao curso de fato. Vamos falar um pouquinho aqui como a gente pensou na organização desse curso. A gente tentou deixar ele o mais estruturado possível em relação às fases de uma empresa de engenharia, né? Como é que a gente estrutura a empresa, aliás, como é que a gente se prepara psicologicamente, como é que a gente estrutura uma empresa, apresenta uma proposta levantando os serviços e fazendo o orçamento, como é que a gente toca a obra, como é que a gente entrega a obra e como é que a gente continua melhorando continuamente, né? A gente entende que o processo de você ter uma empresa é um processo de melhoria contínua, porque o mercado ele nunca está parado, né? Ele sempre está em constante mudança e a gente tem que estar atento a essas mudanças. Mas a gente vai passar com calma dentro de cada uma dessas etapas, iniciando aqui no módulo 1, um pouquinho da visão geral dos engenheiros Outbox, né? Quem que é o Leonardo Bortoli, quem que é o Darvil Bianchetti, qual que é a nossa base teórica e prática profissional para passar esses conhecimentos. Então, a gente vai se apresentar um pouquinho da nossa empresa, como é que funciona aqui internamente. E, então, iniciamos no módulo 2 com a preparação para o sucesso. Que tipo de mindset a gente recomenda para você ter uma empresa de sucesso? Que tipo de estrutura social, que tipo de estrutura pessoal a gente recomenda para que você possa otimizar, né, a sua vida profissional, né? Algumas indicações de livros, algumas indicações de hábitos que a gente entende que sejam saudáveis e estruturados para que você possa ter uma vida, né, boa, uma vida saudável, conciliando com o empreendedorismo, que é uma atividade, querendo ou não, é muito desgastante, principalmente nos primeiros anos. Então é a preparação do sucesso, né? Como se estruturar para você empreender. Módulo 3 a gente vai falar sobre a abertura da empresa, né? Os detalhes, contrato social, escolha de sócio, testes psicológicos que você possa desenvolver para poder otimizar suas decisões. Módulo 4, vamos falar um pouquinho sobre contabilidade financeira. Módulo 5, RH, pessoas, né, que a gente já citou nas aulas passadas, a importância das pessoas. Módulo 6, estruturação da empresa. Como é que a gente estrutura a empresa de forma que os processos ali estejam bem alinhados, automatizados principalmente, de modo que você possa ter uma empresa que funcione o mais automatizada possível, né? Sempre com esse mindset de ter uma empresa que funciona praticamente sozinha, né? E aqui eu quero fazer um parênteses sobre o nosso curso. O nosso curso aqui não é para uma pessoa que queira quebrar um galho, né? Eu quero ter uma empresa para poder ter uma renda extra até conseguir um emprego, até passar no concurso. Eu quero ter uma empresa para ver como é que é. Não, a gente quer passar conhecimento para pessoas que pensam no longo prazo, tá? A gente quer pessoas que realmente se dedicam a ter uma empresa que vai ter um impacto na sociedade, que vai nos ajudar nessa missão. E aqui a gente está compartilhando essa missão com vocês de melhorar a visão que as pessoas têm da construção civil no mercado. Então, não tem nada de errado a pessoa querer trabalhar na iniciativa privada, no setor público, mas a ideia aqui é pensar no longo prazo, porque vocês vão ver nesses primeiros 12 módulos do curso, são módulos mais burocráticos, mais relacionados à estrutura da empresa como um todo. Então você poderia muito bem ter uma empresa de forma mais informal, né, tocando obra ali, aqui, tendo um rendimento interessante de fato. E a gente sabe que esses primeiros módulos focados na parte burocrática da empresa e da estruturação da empresa, estruturação de pessoas, treinamento de pessoas, a gente sabe que isso demanda investimento de tempo e dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E fora o investimento de dinheiro mesmo, né? Pagar contabilidade, pagar curso, pagar softwares, a gente sabe que isso é um investimento. Mas a gente não está aqui para o lucro do mês ou lucro do trimestre, ter um pouquinho mais de lucro no mês, um pouquinho mais de lucro no trimestre. A gente está aqui porque a gente acredita na liberdade da pessoa, a gente acredita que se ela conseguir ter uma estrutura de empresa autônoma e automatizada, ela vai conseguir focar na parte mais estratégica. Ela pode focar, por exemplo, no crescimento da empresa. A pessoa pode focar em trazer mais clientes, entender o mercado como um todo. Acho que o mercado de reforma
para o próximo semestre é algo mais interessante. Eu acho que o mercado de projetos talvez seja mais interessante, porque mais 6 meses a gente pode estar focando mais em construção de terceiros que venham por meio desses projetos. Então é isso que a gente busca nos primeiros módulos. Então a gente sabe que é um pouquinho mais, um pouco mais chato muitas vezes, um pouquinho mais burocrático, mas é fundamental se você quer ter uma empresa muito estruturada, uma empresa, por exemplo, que imita a nota fiscal, que tenha um histórico de faturamento, que eventualmente possa lhe trazer uma linha de crédito para construções próprias. Então, foca nisso, foca nesses primeiros 12 módulos com carinho. A gente preparou esse material com muito carinho, com muita atenção. Os principais pontos que a gente verificou que são importantes, que foram importantes para a gente. Então, você vai ver nesses primeiros 12 módulos, é mais uma estruturação da empresa, como ter uma empresa bem estruturada de forma que você possa estar gerenciando, tá? A gente quer aqui preparar você a ter uma empresa, tá? Então a empresa não pode depender de você. Você tem que montar a empresa de modo que você possa gerenciá-la, tá certo? Então, só um parênteses aí, a gente está falando do módulo 6 de estruturação da empresa. Módulo 7, gestão de pessoas, nosso bem mais precioso. Então, por mais que a gente tenha módulo 5 sobre RH, a gente volta no módulo 7 com gestão de pessoas, porque a gente, como eu lhe falei nas primeiras aulas, pessoas são fundamentais, as pessoas que fazem a sua empresa, tá certo? Então saber lidar com elas, saber treiná-las para poder retê-las na sua empresa de fato. Uma vez que você encontra um profissional qualificado e que a personalidade dele encaixa com o que é a necessidade da sua empresa, você tem que focar em retê-lo, né? Profissionais bem qualificados e que encaixem na sua empresa às vezes são raros. Então, valorizar esse profissional. Módulo 8, gestão da empresa. Daí a gente vai um pouco para a parte de captação, um pouco mais comercial, que é módulo 9, captação de clientes no modo físico. No 10 é no modo digital. E o módulo 11 é primeiro contato com o cliente. Então a gente começa a tratar um pouquinho mais de comercial, né? Como otimizar o nosso funil de vendas, a nossa captação de clientes, como otimizar esse processo de captar vários clientes, saber qualificá-los e convertê-los, né? Módulo 12, vamos falar sobre terceirização de projetos. 13, visita técnica para levantamento de serviço. Daí a gente já começa a ter o contato com o cliente de fato, ir no local. Qual que é a importância de ir no local para verificar os serviços do orçamento? Que diferencial isso traz? Módulo 14, a gente já vai para o orçamento de obra. A gente já está quase na mão na obra agora. Módulo 15, montagem e apresentação de proposta. Como trazer o valor para o seu cliente. Muita gente tem um produto ótimo, a gente tem diferenciais, a gente tem qualificação técnica, a gente tem relatórios que traduzem tudo que está acontecendo na obra para o cliente. Através da nossa qualificação técnica, a gente consegue economia de material, de mão de obra, a gente consegue entrega dentro do prazo, a gente evita retrabalho, a gente evita aditivos que são muito comuns, infelizmente, no mercado da construção civil. E a gente tem que saber trazer esse valor para o cliente. Que uma coisa é o preço, uma coisa é quanto é que você está cobrando para aquele serviço. Outra coisa é o valor que você traz para o cliente. Então você tem que saber trazer o valor para o cliente. Tem que ser de uma forma em que o valor é tão grande, mas tão grande que o preço é algo irrisório frente ao valor que você traz. Então o cliente, se a gente fosse transformar isso em números, por exemplo, o cliente tem que ver 50, 60, 70 mil de valor para um preço de 30 mil, por exemplo, de administração. Isso é saber conduzir o cliente para o fechamento. É trazer para o cliente o valor que você agrega, né? O cliente não tem culpa de às vezes não saber o que você faz, qual que é a diferença de ter um engenheiro civil e uma mão de obra diretamente tocando a obra. Às vezes o cliente não sabe essa diferença. E a gente, como engenheiro civil, como profissional, como empreendedores, a gente tem que trazer esse valor para o cliente. A gente tem que saber traduzir o nosso serviço em valor. Isso a gente vai ver nos módulos relacionados à tratativa com clientes. Então, vamos falar sobre orçamento da obra, montagem e apresentação de proposta, contrato com o cliente, né? Que cláusulas são interessantes, que trazem segurança para você e cláusulas que trazem segurança para o cliente também. O cliente tem que estar seguro em relação àquele fechamento do contrato.
Então, que cláusulas podem trazer essa segurança para ambas as partes e ser um contrato justo e um contrato que, né, traga profissionalização para sua empresa, traga aquela imagem de uma empresa profissional, que sabe o que faz, que fala, vou cumprir, se não cumprir, tem uma cláusula aqui que lhe garante seus direitos. Isso traz profissionalização, isso traz uma imagem muito positiva para sua empresa. Daí a gente começa a ir para a obra de fato, cronograma de obra, emissão de RT e contratação de mão de obra. Mesma coisa, como é que a gente faz um contrato de mão de obra que seja justo para ambas as partes e que, né, traga segurança. Então, contratação de mão de obra, inclusive teremos alguns exemplos que a gente aplica aqui na nossa empresa, como é que a gente faz medição, como é que se a gente anexa isso no contrato ou não, como é que funciona a cláusula de retenção, é justo, não é? Enfim, a gente vai ver isso no módulo 19, contratação de mão de obra. Vamos falar um pouquinho de softwares de integração de obra e escritório, um overview de softwares que a gente recomenda para você otimizar os processos dentro da empresa. E vamos para a obra finalmente, lá pelo módulo 21, vamos falar de fato de obra, mobilização de mão de obra, burocracia para início de obras, vamos falar de compras, sinalização, como mapear os serviços iniciais e as ferramentas durante a obra, né? Aí de fato a gente entra mais ali na parte, provavelmente meu sócio vai falar um pouquinho mais, o Darvil, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre obra de fato. E no módulo 18, a gente começa a falar um pouquinho sobre pós-obra, né? Muito mais do que a gente ter um cliente satisfeito, a gente tem um fã. A gente tem um cliente que vai dar, faz um comentário sobre aquela obra, né? Lhe autoriza a divulgar aquele comentário, que vai lhe acompanhar nas redes sociais, que vai te dar referência. Então a gente quer isso, a gente não quer um cliente só satisfeito que deu, ok, foi bom. A gente quer um fã, a gente quer um cliente que se torne um fã, que vá seguindo você nas redes sociais, que vai, né, te trazer muitos outros clientes. E isso é um processo exponencial. Um cliente que você super atende super bem, desculpa, ele vai lhe indicar para mais 2, 3. Esses 3, se você indicar, se você trabalhar muito bem com eles, vão indicar para mais 2, 3. E quando você vê, você está com um comercial orgânico através de indicação. Isso é muito bacana. E a gente quer trazer esse conhecimento, o que faz o cliente se tornar um fã de fato, né? Através do nosso curso aqui. Então, módulo 29, a gente vai falar sobre entrega de obra. Módulo 30, o sucesso do cliente. Isso é fundamental para que o cliente, né, seja um fã seu de fato. E depois a gente fala um pouco de módulos mais gerais, algumas dicas de melhoria contínua ao longo da sua jornada empreendedora. Módulo 31, negociação. 32, melhoria contínua, ferramentas de melhoria contínua, tanto pessoal quanto profissional. Módulo 33, inovações tecnológicas. E módulo 34 e módulo 35, a gente vai falar um pouquinho de futuro. O que vocês podem esperar da gente, engenheiros Outbox. Algumas iniciativas que a gente vai estar tomando aí nos próximos meses e anos, que a gente acha que é muito bacana, que vai fazer sentido para vocês, vai fazer sentido para a gente. E o que esperar de você, né? O que você pode esperar aí para os próximos passos como empreendedor. E lembre-se sempre, né, de estudar com afinco todos esses módulos. A gente recomenda aí o estudo de pelo menos 1 hora por dia até finalizar todo o curso e depois eventualmente voltar no módulo que talvez você tenha menos conhecimento ou trabalhando menos tempo. Às vezes você é um estagiário, né, que está trabalhando no setor de projetos, não tem muito conhecimento de obra. Vê todo o curso, depois volta para o módulo de obra. Ou você é um profissional que está trabalhando no setor de obra faz tempo, né, um profissional qualificado, já está 5, 6, 10 anos no setor de obras, mas ainda não teve muito contato com o setor burocrático, o setor de contabilidade ou o setor de contrato. Vê todo o curso e depois volta nesses módulos. Acho que vai ser bem interessante. E, lógico, depois ao longo da sua jornada, consulte material, consulte nossas redes sociais também. A gente vai estar sempre aprofundando aí os conteúdos e trazendo conhecimento de valor para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar de fato o curso agora. Vamos com tudo. Tamo junto, Outboxer!